Sim, é isso mesmo. Eu sou proibido de encontrar os meus irmãos. Venha ouvir esse babado que eu vou contar tudo agora pra vocês. E o motivo, minha gente, é meio óbvio, tá? É justamente pelo fato dele ter medo de ser encontrado e da reação das pessoas que ele abandonou e que ele deixou pra trás, que são as mulheres que ele se envolveu e os filhos que ele abandonou, assim como eu que fui abandonada. Eu convivi com ele até os 2 anos de idade, assim, no máximo, e depois ele, tchau, foi-se embora. Ainda tentou voltar atrás pra morar com a minha mãe novamente, mas a minha mãe não quis e vida que segue, né? Então ele fez a vida dele em outro lugar, bem longe daqui, e não voltou nunca mais. E como foi que eu encontrei esses 2 irmãos, se eu não posso encontrar os meus irmãos? Justamente porque esses 2 também descobriram que ele era pai deles e foram atrás, assim como eu. Então eles manteram aí um certo contato. Foi por isso que eu consegui o contato deles para poder estar conhecendo esses 2. São os únicos que eu conheço. Em Arapiraca, ele disse que eu tenho 10 irmãos. Inclusive, essa de 50 anos, que é a mais velha, é de lá. Ele tinha o contato dela, mas ela deixou de falar com ele, ou foi ele que deixou de falar com ela, vice-versa, não sei. E tinha um outro irmão também de Arapiraca, que tinha comunicação com ele, mas também parou do nada. Mas, minha gente, ele se arrepende muito do que ele fez. Ele disse que hoje vive perturbado por conta disso, mas não tem o que fazer, não tem como voltar atrás. E ele vai ter que conviver com isso pelo resto da vida dele. E, infelizmente, eu acabei sofrendo com isso porque não posso encontrar os meus irmãos por conta dele, né? Eu não posso revelar a identidade do meu pai e não posso procurar os meus irmãos. Vou ter que conviver com isso pelo resto da minha vida. Ou no dia que ele se for, né? Talvez eu corra atrás de saber quem são os meus irmãos. Mas em vida, em respeito a ele e ao que ele me pediu, eu não irei revelar a identidade dele e muito menos correr atrás dos meus irmãos. Claro que eu queria muito encontrar meus irmãos. Quando eu fiquei sabendo que eu tenho 42 irmãos, eu fiquei doida de vontade de conhecer todos. Mas, infelizmente, eu vou ter que esperar aí, né? Mais uns anos, talvez, não sei. Não esperando que ele... Um dos meus medos quando eu descobri isso foi do meu esposo ser um dos meus irmãos. Ele era adotado. E eu fiquei, meu Deus, já pensou? Tá repreendido em nome de Jesus. Graças a Deus, uns anos depois de eu ter encontrado meu pai, conseguimos encontrar a família biológica do meu esposo. Graças a Deus. E esse peso saiu da minha consciência. Eu fiquei pensativa.